Muito bem, queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor. Estamos voltando aos nossos devocionais. Muito felizes estamos por vivermos um novo tempo, um tempo de SEB, classe de estudos bíblicos. E isso é muito interessante e importante para a nossa igreja, para o nosso crescimento. Já quero de antemão agradecer a todos que estiveram conosco na primeira segunda-feira. Queridos, e a devocional de hoje, ela tem uma referência para a sexta lição do livro de Esther. Essa sexta lição tem como título o Cristão e o Cuidado de Deus. E o nosso tema para essa devocional é Não há outro Salvador. E o texto proposto é Oséias, capítulo 13, versículo 4 e 5, que diz: Todavia eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito, portanto, não reconhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Eu te conheci no deserto, na terra muito seca. Vou estender o texto até o versículo 6, que diz: Quando tinham pasto, eles se fartaram, e uma vez fartos, ensoberbeceu-se-lhes o coração, por isso se esqueceu de mim. Queridos, a nossa lição 6 nos traz um tema muito real para as nossas vidas como cristãos. Esse tema é o cuidado de Deus. Deus, ele é muito cuidadoso com a sua melhor criação, que somos nós. E quando a gente observa, queridos, o trabalhar de Deus, podemos verificar de alfa a ômega, ou seja, de Gênesis a Apocalipse, que o amor de Deus pelo seu povo, o povo de Israel, foi e é, ainda hoje, e o será até a volta de Cristo, muito intenso. O livro do profeta Oséias, ao qual foi estabelecido pela lição, é muito oportuno, queridos, porque a humanidade, na sua maioria, vive um tempo de corrupção, iniquidade e idolatria que não agrada a Deus. É só vermos o capítulo 9, versículo 9 do livro de Oséias, que diz: muito profundamente se corromperam. E eles não apenas se corromperam, ele quem? O povo de Israel, mas eram obstinados em sua corrupção. Se nós olharmos Oséias 4,16, o texto vai dizer que porque como a vaca rebelde se rebelou Israel. Veja que texto forte. Porque como a vaca rebelde se rebelou Israel. E eles, em Oséias 11,5, recusam-se a converter-se. A gente observa hoje, queridos, o quanto está difícil, as pessoas se converterem. Sempre vem com a história: não, eu já tenho Jesus. Mas naquele tempo não é diferente de hoje. Esse profeta age segundo a vontade de Deus, avisando ao povo de Israel que Deus vai castigá-los por estarem adorando ídolos.
Mas há uma ressalva nessa profecia que comunga com um atributo de Deus, que é Deus é amor. Pois essa ressalva, queridos, é que Deus não os abandonará e estará sempre pronto para nos salvar. A história descrita no livro de Oséias tem uma duração de pelo menos 45 anos, onde o profeta relata esse momento trazendo algo, no mínimo, interessante. Deus manda Oséias casar-se com uma prostituta. O nome dela é Gomer, onde Deus faz um contraste entre a esposa adúltera e o marido fiel. Aqui, queridos, estava ocorrendo com a nação de Israel um tempo de depravação moral e espiritual, onde a idolatria era o carro-chefe. E para a idolatria, queridos, há leis e argumentos para proibir esse ato contra Deus. Um desses argumentos contrários ao ato de idolatrar outro Deus, pessoas, coisas e sistemas se encontram em Êxodo, capítulo 23, versículos 13 e 14. Olha só o que nos diz o texto sagrado. Tenham cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei. Não invoquei o nome de outros deuses. Não se ouçam tais nomes dos seus lábios. Não se curvem diante dos deuses deles, nem lhes prestem culto, nem sigam as suas práticas. Destruam-nos totalmente e quebrem as suas colunas sagradas. Querida, idolatria é inconsistente com a adoração a Deus. Ou seja, não existe existência ou subsistência da idolatria em relação à adoração a Deus. Olha o que nos diz 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 15 e 16. Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão meu povo. Quando eu olho para esse texto, só me vem ao coração a história de Mardoqueu e Esther. Duas personagens que encontraram um ponto de equilíbrio como os filhos de Deus. Muitas vezes, queridos, a dor nos impulsiona a buscar a Deus, pois a lição 6 vai nos ensinar isso, que o nosso fundamento deve ser Cristo, o nosso único Salvador. Queridos, quando desobedecermos essa premissa de Deus, como está acontecendo na maioria dos nossos atos hoje, nós trazemos problemas para nós, para os que estão ao nosso redor e principalmente contra a natureza. Se você ler os 14 capítulos do livro de Oséias, você vai ver que há uma demanda de ação de Deus na natureza, que vai trazer prejuízos muito fortes para aquela nação. O Salmo 115:8 diz: tornem-se como eles, os idólatras, aqueles que o fazem
e todos os que neles confiam. Isso quer dizer que idolatria é loucura. Queridos, a Bíblia estabelece punições por causa da idolatria. Oséias 2,13: eu o castigarei pelos dias em que queimou incenso aos Balaim. Ela quem? A esposa. Se enfeitou com anéis e joias e foi atrás dos seus amantes, mas de mim ela se esqueceu, declara o Senhor. Meus queridos, a falta de conhecimento está levando muitos à perda da sua vida eterna. Eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua dedicação em estar juntamente conosco vivendo a SEB, classe de estudo bíblico. Vamos nos cuidar, igreja. Vamos adorar apenas o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois Ele é ciumento. Ele quer o meu e o teu olhar apenas direcionado para Ele. Mardoqueu nos deixou um grande legado. Ele teve confiança e fidelidade a Deus, por isso estamos aqui, entendendo e aplicando na nossa vida o conhecimento que muitos não têm, de somente se curvar e adorar a Deus. Amém? Fica com Deus. Eu te espero na próxima segunda-feira para juntos estudarmos a 6ª lição, que diz o cristão e o cuidado de Deus. Eu te amo em Cristo Jesus e espero que você possa estar se preparando para essa aula. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus faça resplandecer o Senhor sobre ti, que Deus tenha misericórdia de ti, te dê a paz, alargue suas fronteiras, muita saúde e dedicação à palavra de Deus. É isso que eu te desejo. Em nome de Jesus, amém.